Começando então mais uma aula de SMU, falando principalmente sobre a questão de código. Mas antes eu só queria fazer um contexto, porque a gente vai começar a entrar no ponto da disciplina, em que a gente começa a ver a parte da sinalização para esse mundo mais de conferência e a parte também de mídia. E até cabe então essa explicação, porque eu comecei a trabalhar com sinalização lá por volta de 2007 com o CIP. E como eu mexia muito nesse mundo de telefonia, eu fazia muita integração com esse mundo de telefonia analógica e digital. O que acabava acontecendo na prática é que eu acabei me viciando, né, entre aspas, com essa visão de telefonia que a gente está sempre trabalhando com dois pares, dois terminais. Apesar de haver na central telefônica que eu tinha feito com, com CIP, a possibilidade de haver salas de conferência, audioconferência, era raríssimo o uso dessas salas. Então, o que acabava acontecendo é que as pessoas realmente elas se habituavam a fazer com que um terminal disparasse uma ligação, né, chamasse um outro dispositivo terminal para eles estabelecer a conversação. Isso fez com que por vários anos eu sempre visse essa parte de telefonia, essa parte de SIP muito nessa visão de estabelecer chamadas telefônicas entre dois terminais. E à medida que eu fui trabalhando cada vez mais com SIP, me chamou muito a atenção lá no começo da RFC 3261, mais especificamente a primeira frase, em que eu comecei a repensar essa visão, porque lá falava que o CIP foi projetado originalmente para conferência entre vários terminais, entre vários pares, várias pessoas. Ou seja, ele não foi projetado para telefonia, ele foi projetado para estabelecer sessão de mídia entre várias pessoas, como salas de conferência, a audio-videoconferência. Então, até porque ele era até bastante agnóstico em relação a qual codec, qual a mídia, qual tipo de mídia e assim vai. E aí eu comecei a repensar muito desses vícios que eu tinha e foi justamente com o WebRTC que eu comecei a perceber esse tipo de coisa. Então, às vezes eu pareço muito cansativo falando CIP e WebRTC, porque esses dois foram os pilares que foram moldando a minha visão de sistemas multimídia. De um lado, era a relação de aplicações voltadas para um mundo de um legado, então eu estava falando muito, fortemente eu trabalhava com o mundo de telefonia, e por outro lado eu comecei a ir para o mundo web, onde eu vi um cenário onde a videoconferência era alguma coisa bastante comum. E em um dado momento que eu comecei a perceber que a sinalização ela pode se adaptar para qualquer um dos casos. Dito isso, significa que o que a gente vai fazer, a gente vai ver a partir de agora, é que a gente vai ver de uma forma bastante separada a sinalização da mídia, como a gente já tem feito, mas a sinalização entre dois terminais, três ou mais, ela acaba sendo diferente. Porque se a gente está imaginando que são apenas dois terminais, entre A e B, por exemplo, como nas várias figuras que eu coloco, o A dispara uma ligação para B, né, faz um convite de sessão, o outro apenas negocia e fim de papo. Isso não tem nada de especial. Só que quando a gente está falando de vários terminais, ou a gente pensa numa solução de uma área fechada, ou a gente começa a pensar na solução de salas, onde alguém entra numa sala e essa sala já é estabelecida, que ela pode já existir ou ela pode ser criada por demanda. De qualquer forma, a gente está falando de salas, essa negociação, perfeito? E para isso, agora, depois eu vou colocar na descrição, aqui eu já estou falando de sinalização, mas aqui tem mais a ver com mídia, tá? Mas a lógica é a mesma de como a gente faz a gerência desses fluxos, seja as mensagens de sinalização ou da própria mídia de fato. Eu vou colocar um vídeo bem curtinho, tá? Falando sobre SFU, a relação de MCU e SFU, tá? Já para vocês darem uma olhada. E tem uma explicação mais longa sobre a questão também de SFU e MCU, porque uma coisa que acontece na sinalização, e ela é muito mais crítica na mídia, é se a gente vai fazer uma relação de terminal para terminal, e isso tem que acontecer sempre entre dois terminais, né, uma modalidade P2P, ou se a gente vai usar essa lógica de salas. Ainda falando de sinalização, se eu quiser estabelecer uma sessão
com outras duas pessoas, aí várias perguntas já começam a surgir. Por exemplo, se eu quero estabelecer uma sessão com uma primeira pessoa, com o primeiro terminal, e depois uma terceira pessoa, né? A terceira pessoa nesta sessão ela entrar posteriormente, de uma forma tardia, ou se ela só consegue ser estabelecida com todos os terminais, todas as pessoas concordam com isso. Então eu mando um invite, um SIP invite, e eu posso, ao receber o primeiro, eu começo a mandar a mídia para ele. Se entrar uma terceira pessoa, eu começo a mandar um segundo fluxo para ele. Até 3 pessoas, 4, mas a gente pode estar falando de 5, 10, 20, 50. Então, ou essa lógica de malha fechada em escala, ela começa a ficar muito complexa. E quando eu falo escala, eu estou falando uma escala relativamente pequena. 3, 4, 5, 10, 50. E aí na mídia isso, claro, vai ficar cada vez mais crítico, embora haja várias soluções. No caso, já que a gente tem tempo, então eu vou primeiro mostrar soluções muito mais simples, apenas 2 entidades, 2 terminais conversando entre si, e eu até quero mostrar, também vou colocar na descrição, eu peguei o código, ele é fortemente baseado nesse blog do Jefferson Xavier, onde é o estabelecimento de uma sessão de mídia com WebRTC, com uma sinalização muito simples, embora tenha alguma referência de um SIP da vida, alguma coisa assim. E quando eu digo um SIP da vida é porque são sinalizações onde é feita apenas uma oferta e o aceite de uma oferta. Né? O aceite seria apenas uma contra-oferta, mas muita coisa ela é subentendida quando já tem a troca de mensagens ou troca de dados, inclusive das camadas inferiores, certo? Aqui eu quero mostrar o código para vocês. Então o código do Xavier ele está muito quase um copia e cola, mas ele foi ligeiramente adaptado aqui para essa aplicação. Ela está lá no repositório SMU 2021.2. E aí, no caso, eu tenho aqui à esquerda, eu tenho um código do servidor e aqui à direita eu tenho um código do cliente, né, do jogo em si, esse jogo web. E essa referência também do Jefferson é que o framework que eu uso para JavaScript, que é o Phaser, ele coloca toda a lógica basicamente no navegador, ou seja, no cliente. Então, o servidor aqui no caso, ele atua mais com um SIP redirect ou meramente um hub, porque ele pega a mensagem, por exemplo, o answer, e apenas repassa a outra parte. Como eu estou falando de 2 jogadores, ele sabe exatamente quem ele é, porque ele vai ver qual é o outro, assim como ele faz uma oferta e recebe a oferta. Então, é relativamente simples a implementação do servidor, onde ele apenas fica fazendo esse hub ou espelhando as mensagens. Uma coisa ou outra muda, mas muito pouco. Perfeito? Então, essa parte do servidor é bastante simples. Já a parte do cliente, ela já muda um pouco, porque o que acontece é que a gente precisa capturar a mídia, de fato, do navegador, ou seja, ele vai solicitar o acesso ao microfone, a gente libera esse acesso ao microfone, provavelmente no meu Chrome já está liberado, por causa dos testes que eu tenho feito. Ele vai solicitar, eu vou permitir o acesso ao microfone, né, que está nessa parte de Media Devices, onde eu defino justamente quais são as mídias. Então, se eu digo que eu quero apenas o áudio true, ele vai solicitar apenas o microfone, que é o que precisa de fato, e antes de mais nada, ele vai, antes de construir a sinalização que vai encapsular a descrição de mídia, essa descrição de mídia precisa contemplar, uma vez que estamos falando de WebRTC, que incorpora Stuntune e ICE, esta negociação de mídia que é sobre SDP, o SDP ele faz parte do framework da API do WebRTC que o navegador fornece. Então ele precisa, antes de mais nada, construir a sua lista lista de caminhos para que ele possa fazer depois essa escolha. Aqui no caso eu estou usando uma lista de servidores IaaS que o próprio Google fornece. A gente tinha uma no IFSC, mas ele acabou sendo desativado, mas por falta de uso. Não tinha nada em especial, mas ele estava disponível para as aplicações. E aí, no caso, então, o que ele vai fazer é construir isso, e uma vez que ele constrói essa lista de candidatos, ele vai mandar essa lista através dessas mensagens, né, Socket.io, para mandar para o outro terminal. Aqui um pequeno parênteses, eu uso fortemente o Socket.io para fazer as várias funções, tá? Assim como eu falei lá no blog do Jefferson Xavier, onde a parte de registro de terminal ela é feita
basicamente com funções nativas do próprio Socket.io. Ou seja, no momento que eu estabeleço uma sessão com ele, deixa eu pegar aqui o código, onde é que está no começo, vamos lá. Aqui. No momento em que eu faço a criação do objeto, executa a função e ele já estabelece, eu vou chamar aqui de sessão, tá? Seria o equivalente ali para que eu possa ter uma sessão entre aspas, né? Porque na verdade tudo é uma de aplicação, mas se a gente for traduzir lá para OSI seria o equivalente a uma sessão. Eu estabeleço uma sessão para poder transportar as informações de sinalização e no momento que é feito isso, ele ganha já um hash, que é a identificação do usuário. Não faço uma identificação por um nome a gosto do usuário, mas ele ganha basicamente um hash para identificação e com essa eu posso então identificar quem é o primeiro e quem é o segundo jogador dessa partida. E aí depois, claro, no momento em que eu tenho, no caso, esse servidor ICE, ele vai mandar os candidatos, ou seja, qual é a oferta para a questão de escolha de caminho. E aí, depois, nesse sentido, ele vai fazer uma oferta. E essa oferta, claro, ela tem que incorporar, aqui com set local description, ele vai construir essa oferta, ou seja, ele vai usar uma sinalização e essa sinalização vai encapsular, vai incorporar no seu corpo toda a parte do SDP, já devidamente agregados os valores para a escolha de caminho lá em toda a parte do ICE. Isso tudo, como eu sempre tenho comentado com vocês, uma vez que a gente já está usando a API do WebRTC, da descrição de mídia em diante é tarefa do navegador. A gente simplesmente faz essas chamadas para ele para sair usando. Ou seja, a única coisa que a gente tem que fazer é a sinalização. E para a sinalização, tem basicamente duas mensagens onde, como no jogo eu quero que esse estabelecimento seja automático, eu faço um convite e esse convite é prontamente aceito, tem a contra-oferta e a contra-oferta é imediatamente aceita. Então muita coisa desse jogo, baseado lá no blog, ela é feita de uma forma automática. Então o registro dos usuários, o registro dos terminais é basicamente automático. Estabeleceu sessão, né? Se construiu lá um túnel do WebSocket, ele simplesmente vai aceitar, vai ter lá um valor de hash e ponto. E aqui no caso, ele vai fazer uma oferta que vai ser prontamente aceita. Tá? Essa é a parte em que eu não fiz o tratamento correto dos dados, né? Caso ele não aceite ou tenha alguma incompatibilidade, por exemplo, de codec, onde ele vai mandar um 603, por exemplo, que ele vai declinar, uma vez que não tem a sua lista de codecs não é compatível, eu não fiz esse tratamento, tá? Então isso é uma coisa que está faltando no jogo. De qualquer forma, isso, se eu falar de mundo iOS com mundo Android, ou mundo Chrome, mundo macOS, iOS, a lista é relativamente compatível, tá? A gente está falando praticamente, inclusive Firefox, tá? Opus, H265, H264, WebM, todas essas famílias, normalmente elas estão ali contempladas, e no pior dos casos eles usam os codecs mais genéricos, vamos falar assim. E aí, então aqui no caso eu faço uma oferta, e essa oferta é tratada, porque uma vez que ele manda essa oferta simplesmente chega para o servidor repassa para o outro, e ele vai e ele pode aceitar isso. Deixa eu pegar aqui. E uma vez que ele recebe a oferta, né, a outra parte vai também fazer uma construção dos seus candidatos para fazer a contra-oferta para a escolha de caminho, para eles estabelecerem qual é um deles, e vai responder com uma answer, uma resposta. Essa resposta, ela basicamente vai bater no servidor, é encaminhada para o seu outro destino, e uma vez que tem aqui ele recebe, ele basicamente vai pegar a sua descrição, devolver uma descrição, né, para fazer uma contra-oferta que também vai ser aceita. Então, a partir desse ponto, basicamente eu tenho uma oferta que inclui já a escolha de caminho, quando eu estou falando isso é instantaneais, e também a parte do SDP já está indo tudo contemplado. A outra parte vai aceitar, já vai fazer um answer, que é uma contra-oferta, vai devolver ali e ele já vai aceitar. Ou seja, tudo acontece de uma forma muito, muito natural. Eu tenho aqui dois jogadores, claro que estão rodando em forma local, mas se quiser testar no 4G, etc., basicamente funciona. Onde eu vou colocar aqui o primeiro jogador, ele vai, claro, pedir o microfone.
E ao clicar aqui no segundo, eu deixo sempre as duas janelas visíveis para que não tenha nenhum problema de consumo de energia, destravar, etc. E aí eu posso fazer o movimento dos jogadores. Isso aqui é via WebSocket, tá? Não é via Data Channel. E aí eu posso só fazer o teste. Provavelmente vocês já devem estar ouvindo microfonia. E isso basicamente vai funcionar. Ou seja, no momento que eles entram, eles já fazem captura da mídia, né? Na verdade, abrir o canal de áudio. A saída de áudio já está pronta no código HTML. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Então já existe um áudio pronto para fazer isso aqui. E essa saída de áudio ela já está disponível, ou seja, a entrada de mídia e a saída de mídia já está pronta. O que ele só tem que fazer é estabelecer esses fluxos para poder fazer o envio. Então, quando a gente está falando de sinalização neste cenário, tem uma oferta, um offer, tem um answer, e as respostas, as confirmações ou os nossos 200 OK, equivalente, eles já estão embutidos aqui e eles não estão devidamente referenciados em termos de código, mas eles já estão contemplados dentro do próprio Socket.io. Registro e as respostas. A única coisa que a gente tem são as requisições para o estabelecimento de sessão de mídia. É basicamente isso que foi solicitado para vocês fazerem na tarefa da semana passada. Eu estou respondendo com esse vídeo. E aí, para a próxima semana, eu vou mostrar como é que funciona a parte de mídia, para que a gente entenda como esses dois terminais conseguem estabelecer a mídia dessa forma. Perfeito? Por hoje é só. É isso.